estão vendo a minha tela? Como que tá aí para vocês? Há uma tela em branco. Coloque os apresentadores na tela e compartilhe o conteúdo que deseja que os participantes vejam. Ah, então vou compartilhar aqui. E, e agora? Sim, as pessoas já conseguem ouvir a gente? É uma boa pergunta. Eles conseguem mandar no chat se estiverem ouvindo, mas eu acho que sim, tá entrando aqui, ó, bastante já. Uhum. Desenhos estão subindo. Que bom. O Paulo tem uma dobradinha, né, de webinar hoje. Uma Saindo atrás da daqui, outra. já vai para uma outra, tá muito chique. Requisitado, né? Tá, nossa. Boa tarde, boa noite já para quem tá entrando. Já já a gente começa aqui, só mais uns 3 minutinhos aqui para a galera ir entrando. Acho que os comentários estão ativados? Eu acho que tá, né? Ele você consegue ver se tá aparecendo algum lado direito, porque eu acho que já fica ativado. Eu tinha deixado para deixar ativado. Acho que tá ativado. Mandei um teste, boa noite. Mais uns 2 minutinhos a gente já começa o bate-papo. Pra galera ir entrando. Já pode começar, né? 5 minutinhos. E a gente vai dando uma introdução até que a galera vai entrando. Bom, boa noite para quem não me conhece. Foi bem legal que esse evento ganhou uma dimensão que nem imaginava. E aí agora eu vou me apresentar um pouquinho
da Care, da TUS, e o nosso convidado também, as honras para ele se apresentar, né, o Paulo. Mas eu sou a Tainá, eu sou advogada já há quase 5 anos e embarquei nessa área de tecnologia. E hoje eu sou aqui a responsável pela parte de inovação jurídica da TUS, tá? Junto do grupo Care, né? Então a TUS, ela é uma área ali de customizações, a parte de desenvolvimento para escritórios e departamentos jurídicos. E então eu fico ali com o time do grupo trazendo ali ideias de inovações e criando projetos com os nossos clientes, tá? Elias, se quiser se apresentar, fica à vontade. Boa noite, como a Tainá já fez às vezes aí, falou um pouquinho sobre a Care, sobre estrutura. Bem, eu sou o Elias, eu sou o CEO do Grupo Care Business, que é um grupo de tecnologia que faz investimentos em algumas áreas específicas do mercado, sempre envolvendo tecnologia. E a TUS Law é o mais recente investimento que o Grupo Care Business fez, e nós temos a alegria de ter a Tainá liderando essa nova vertical de atuação nossa. Bem-vindo, Paulo. Obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente. A gente sabe que isso é escasso, inclusive você está bastante disputado na agenda. Pode se apresentar para que seja um bate-papo saudável. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Agradecer as pessoas, né, que se disponibilizaram agora aí 6h40 da tarde a escutar a gente aqui. Acho que é um tema super importante. Me apresentando também, eu sou o Paulo Henrique. Eu trabalho no Viseu Advogados e mais recentemente também numa nova empreitada aí com a V+, que é a nossa vertical de tecnologia e de inovação, que nasceu do nosso Legal Ops e com esse objetivo também de ser uma empresa com autonomia, de ser uma empresa com entregáveis aí em soluções de tecnologia que façam bastante sentido para departamentos jurídicos. E foi nesse meio termo que a gente se encontrou, né, Paulo? E foi nesse meio tempo que a gente se encontrou. Acho que é importante, para quem quer começar, já entrando um pouquinho no tema, para quem quer iniciar com inteligência artificial, acho que desde o primeiro passo é importante você saber que, principalmente quem não domina a tecnologia, quem não é da área técnica efetivamente, você sempre vai precisar se munir aí de bons parceiros e de manter aí um time de confiança para você conseguir realizar esses projetos. Tem que ter sempre uma ousadia para dar aquele primeiro passo, mas assim que o primeiro projeto sai, que a gente vê aquele projeto rodando, a gente já toma aí uma dose maior de coragem e a gente já parte para os próximos, né, Elias? Elias sabe que a gente já tem um monte aí na fila, fora todos os outros que a gente tem no mundo das ideias ainda e que a gente espera desenvolver. E essa é a parte mais interessante da tecnologia, né? E também da IA, que facilitou esse caminho para a gente. A capacidade de pensarmos e executarmos assim, com uma rapidez bastante diferente. E isso tem sido bastante empolgante ao mesmo tempo e também uma responsabilidade grande, né? De saber aplicar no momento certo, fazer aplicações corretas, né? Porque escutamos muito, né, Paulo e Tainá, o mercado prometendo muita coisa, muita gente falando muita coisa. E eu acho que o principal intuito desse bate-papo aqui é mostrar que sim, é possível sair do campo das ideias e colocar aplicabilidade nisso, e principalmente trazer retorno, que no fim do dia representamos empresas e produtividade gera lucro, gera um ciclo vicioso de investimentos e um ambiente saudável para todo mundo. Acho que é o primeiro ponto aqui que para trazer de insight para as pessoas que estão ouvindo é o que esperar da inteligência artificial em termos práticos, né? Normalmente, eu vejo muitas pessoas pensando na inteligência artificial exatamente no core da pessoa, do que ela faz, literalmente. Um advogado que pensa, vou pedir a IA para fazer a minha contestação, por exemplo, e eu penso, e você vai fazer o quê, né? Então, assim, a gente não tem que pensar a IA lá na frente, desenhar o cachorro pelo rabo e pensar na IA como ela vai fazer um grande feito. Eu acho que é isso que tem desiludido muita gente que quer se arriscar com a inteligência artificial, porque a pessoa chega achando que a IA vai fazer tudo, ou vai fazer boa parte do trabalho dela com altíssima qualidade. E, na verdade, a gente tem que pensar na IA aos pouquinhos, né? A gente tem que pensar na IA nas pequenas atividades que são
corriqueiras, aquelas atividades, principalmente aquelas de repetição e que tomam tempo e que vão se somando e você percebe que ela está fazendo ali boa parte daquele serviço chato que você não queria fazer. Então, essa é a melhor forma de fazer a IA. E uma boa forma de exercitar nisso é pensando como melhorar o trabalho das pessoas. Então, o nosso maior case que a gente tem hoje aí com a Tools, ele foi pensado não por um pedido de um cliente, mas por uma necessidade interna de como melhorar o trabalho das pessoas para que eu não tenha um time de pessoas fazendo a mesma coisa todos os dias, copiando e colando, escrevendo, arrastando. Então, tudo isso a gente consegue suprimir com a IA. Perfeito. É bem por aí o caminho. Acho que o desafio no mercado jurídico, até trazendo, acho que o que eu mais posso colaborar nesse bate-papo, diante que eu estou numa mesa de discussão com dois advogados, é, o que eu posso mais colaborar é trazer um pouco de experiências que a gente tem vivenciado aqui na Care durante esses últimos 12 anos de um mercado de uma forma geral, né? E como a IA e a tecnologia impacta mercados e sai arrastando. Tem uma analogia que é muito boa, que eu gosto de utilizar, que tecnologia, e aí a gente pode adaptar para IA, é uma onda. Ela está vindo e você está ali na praia. Você não tem opção. Ou você surfa essa onda, ou ela vai te engolir, né? Vai te dar um caldo, Tipo, dependendo da região que você está, a forma de dizer. Mas o que a gente costuma dizer é que a melhor forma de se fazer isso é conhecendo as suas necessidades. Acho que o primeiro ponto é se conhecer. Conhecer o teu trabalho, conhecer as atividades que você executa, conhecer o teu departamento ou o teu escritório, e entender as necessidades e como você pode impactar isso positivamente usando tecnologia, né? Como você disse, com questões de produtividade, como você melhora isso. E aqui na Care, quando a gente fez a concepção da Tools, o que nós já pensamos de imediato é como a gente levar o DNA e já, para quem estiver nos vendo pela primeira vez, como é que ele vai nos enxergar. Então a gente já botou o nome da empresa já, né? Tools. Ela é uma ferramenta para melhorar o teu dia. Então existem várias ferramentas e cada ferramenta serve para um propósito. Então, para você entender o teu propósito, qual o problema? O que eu vou resolver? E a partir daí você pensar como a IA me ajuda a resolver esse problema. E a gente pode continuar essa conversa por aí. A experiência que eu posso colaborar também é esse momento que a IA está arrastando em todo o mercado, em todo mundo, não é só no jurídico. Isso vem acontecendo em outros mercados também, que ela vem impactando de forma significativa. Cada um com o seu peso, cada um da sua forma, mas isso vem acontecendo de várias formas e de vários tamanhos e impactos diferentes. Mas todos os mercados foram impactados pela IA, sem dúvida alguma. Joia. Consegui arrumar aqui a tela, a nossa imagem, que não estava aparecendo para os participantes. Tive que descobrir que tinha que jogar a nossa câmera para participar, mas agora foi. Acho que tá todo mundo vendo a gente, né? Então, outra boa noite aí, agora com a carinha de cada um. Bom, então, a gente já começando com o assunto aí do webinar, que eu acho que o intuito desse webinar é justamente trazer casos na prática. Então, a gente já está aí por um período falando de teorias, então tem toda aquela frase lá de que a IA vai substituir o advogado, então vamos começar a desmistificar um pouquinho e começar a ver o que de fato na prática a gente já está fazendo, e com isso tentar gerar ideias do que cada participante, né, na sua área de atuação possa também trazer uma IA ali no seu meio de trabalho. Né, que eu acho que o intuito da IA é que ela seja de fato um meio, uma ferramenta meio, para ajudar ali no dia a dia, na operação, naquele trabalho um pouco mais operacional. E aí, com isso, eu vou apresentar alguns cases que a gente já fez, que já está em produção. A gente tem alguns outros que ainda estão em momentos de testes, e a gente está com o intuito até de continuar esse webinar com mais casos para tentar ali ajudar toda essa comunidade, criando ali alguns insights, né, de como essa ferramenta, essa AI, ela pode ajudar no dia a dia. Tá legal? Bom, vou começar compartilhando aqui de novo minha tela. Aí qualquer coisa aí, vocês avisem se a nossa câmera fugir de novo. Mas eu acho que agora vai dar tá bom. certo. Bom, tá joia. Bom, a gente falou um pouquinho já agora aí sobre opa,
do que, né, a gente espera aí do mercado e tudo mais. Mas eu queria falar, antes da gente entrar nos cases, né, na prática mesmo, vou passar ali só para vocês entenderem. Eu trouxe alguns casos em vídeo mesmo da IA funcionando em algum momento de alguma operação, e acontecendo no dia a dia, onde a gente já teve comprovações de ganho de produtividade. Mas antes eu queria ter uma palavrinha aqui só para a gente trazer uma abertura sobre o que a gente espera ali no mercado jurídico, no mercado em geral. Depois eu vou falar um pouquinho o Paulo, na verdade, vai falar um pouquinho das perspectivas para os próximos anos, o que ele acha que a IA vai trazer para a gente em ganho ali da parte no jurídico, né, da IA no jurídico. E eu queria também falar um pouquinho sobre as preocupações, porque não adianta a gente falar o que está fazendo, o que está entregando, sem mostrar que existem preocupações que a gente precisa observar na hora de colocar uma inteligência artificial para funcionar. Então, existe muita teoria, muita revisão, muita segurança por trás antes de uma operação de inteligência artificial estar em produção. E aí eu acho legal compartilhar um pouco com vocês isso também, tá bom? Então, começando um pouquinho aí com o mercado de IA no jurídico, eu queria que o Elias comentasse um pouquinho sobre o que ele acha aí, pensando no mercado um pouco em geral, e depois um pouco mais específico no mercado jurídico, o que ele, como um diretor de um grupo de tecnologia, e tem outros projetos também fora do jurídico, o que ele entende dessa diferença e como que a gente pode alavancar isso para a nossa profissão. Bem, falar do mercado jurídico de uma forma geral, ou melhor, do mercado de IA, é, é simplesmente falar da principal revolução que teve palpável nos últimos anos dentro da tecnologia. Em tecnologia, a gente vem de fases, vem vivendo a disrupção da internet e assim sucessivamente. Mas um grande paradigma que nós falamos para quem é da área de tech, qual vai ser o próximo Google? Porque isso virou um verbo, né? Então, assim, hoje quando você vai falar para alguém, você está em uma reunião, no bate-papo, pessoalmente, fala, dá uma gugada aí. Virou verbo. Então, assim, dá uma gugada para você pesquisar algo, né? Para quem é um pouco mais velho, como eu, antigamente nós tínhamos que ir até a Barça, até os livros para pesquisar alguma coisa. E sempre falávamos qual vai ser a próxima grande barreira a ser rompida. E aí a IA fez esse rompimento, e principalmente muito concentrada, e a responsabilização principal disso é da OpenAI com o ChatGPT. Ela enxurrou o mercado com IA, todo mundo quer IA, todo mundo quer fazer. E aí o nosso papel enquanto atuantes nesse mercado é entender o que é publicado, o que já é disponível para ser usado, e dentro da disponibilidade o que é aplicável para os mercados que nós atuamos. E aí, dentro da área jurídica, quando nós tomamos a decisão aqui dentro do grupo, nós já aplicávamos IA para alguns mercados, inclusive para alguns clientes da área jurídica, que já eram nossos clientes em outras soluções de tecnologia, como dados ou software. Mas o que nós entendíamos o mercado jurídico é o que tem a maior necessidade, nesse momento, de ser impactado pela IA. E aí, como uma oportunidade de negócio, nós verticalizamos isso, criamos a Tools Law. A Tainá tem liderado essa frente aqui dentro. E o que nós entendemos do mercado jurídico é que há um grande ganho, principalmente no ganho de produtividade do dia a dia do advogado. Para quem é do mercado jurídico, é muito provável que, se você estiver dentro de um escritório, você já convivia com robôs, né, com os famosos RPAs, que davam um ganho de produtividade para vocês. Mas com IA, isso é alavancado de forma bastante significativa, e o ganho de produtividade é o principal. Ou seja, se você já executava um trabalho que é repetitivo, ficava copiando respostas, petições, respondendo ofícios, coisas do tipo em que você necessariamente tem que seguir um padrão, que eu estou falando aqui para os escritórios, que o seu cliente já exigia que você seguisse um determinado padrão, hoje a IA pode fazer isso de forma bastante tranquila. E aí, disso se desenvolve outras soluções para o dia a dia mais específico, né? Que resumir grandes pacotes de informações, resumir documentos, traduzir documentos e assim sucessivamente. Então, o que o mercado jurídico tem é uma grande sede por solução da produtividade para aumentar o tempo para o advogado trabalhar de forma intelectual. E é por aí que nós vemos o mercado jurídico sendo alavancado pela IA. Você está no mudo, Tainá. Tá no mudo, tá? Essa é a palavra que eu mais escuto há 2 anos, né, de pandemia.
Ótimo, legal. E, Paulo, você gostaria de complementar alguma coisa? O que que você, como né, a parte de head de Legal Ops aí na Viseu, o que que você acha, né, pensando como um escritório, como o mercado em si? Eu acho que é um terreno muito fértil, porque se a gente pensar aí nos últimos 10 anos no mercado jurídico, só o fato do judiciário ter se digitalizado, isso já deu um avanço assim gigantesco. Então a gente já tem uma enxurrada de soluções aí hoje que já facilitam muito nossa rotina. E eu imagino o que que a gente vai conseguir fazer com a inteligência artificial, porque tudo que a gente faz hoje é só um arranhão, né? Entre as possibilidades que ela tem, principalmente em termos de análise de dados, em termos de encontrar insights aí dentro dessas soluções todas, e é muito um caminho aí do que a gente tem buscado hoje com a inteligência artificial. Só fazendo um parênteses, apesar desse boom, a inteligência artificial ela tem aí inúmeras áreas, inúmeras vertentes, e agora que a gente teve acesso a ela mais diretamente, de forma mais palpável, junto com o grande público, com todas as outras áreas, mas a gente tem IAs aí, principalmente no ramo empresarial, que já tem uma maturidade insana, que já tem 20 anos aí no mercado, então agora é o momento da gente começar a se desenvolver. Um primeiro ponto que eu queria trazer para as pessoas é que usem. Usem porque, como a Elias falou e abriu falando, é uma onda que ela não tem volta, não tem como. A gente não quer ser o senhorzinho idoso que não sabe usar o caixa eletrônico e pede ajuda para alguém. Então, a gente vai precisar utilizar. E as formas, como eu falei, não precisa de desespero, porque ela não vai sair fazendo a peça para a gente, o recurso, mas ela vai fazer principalmente nesse momento as atividades de repetição. Tem até um relatório da Gartner, que o Elias com certeza conhece, a Tainá conhece, é um relatório da curva de hype das inteligências, e ela fala que neste momento, ano passado a gente estava aí no ápice do ápice da IA generativa, então a gente deve cair aí, começando no próximo ano. Eu já tenho visto algumas matérias de jornal falando que a IA está decepcionando, algumas matérias tendenciosas nesse sentido. A gente vai ter um período aí de praticamente 2 anos, chamado Vale da Desilusão, que é quando muita gente vai testar a IA, vai achar que não é aquilo que esperava e vai desistir. E são exatamente nesse espaço aí, segundo o relatório da Gartner, que as melhores soluções vão ser desenvolvidas e, de repente, a curva ascende totalmente para cima. Imagina você, daqui 2 anos, ficou sem utilizar, todo mundo deslanchou e você ficou para trás. Então, é momento de todo mundo repensar. Um belo exemplo desse mesmo relatório da Gartner são os carros autônomos, que já esteve lá atrás no pico, caiu num vale da desilusão, todo mundo achou que isso não ia para frente. De repente, nessa semana, eu vi uma matéria falando que a China colocou nas ruas uma empresa colocou mais de 1.000 táxis autônomos, veículos de aplicativo autônomos na China. E, de fato, casa exatamente com o período do relatório da Gartner, porque começa agora a curva de ascensão de carros autônomos novamente. Então, assim, é uma consultoria super respeitada, acho que é a maior no ramo da tecnologia, e é o período que a gente vai enfrentar. Então, o que eu peço para vocês, além de tudo, olhem com sabedoria para a IA e, principalmente, dentro do seu cenário, das suas atividades jurídicas. Acho que a primeira forma é pensar o que a IA consegue me ajudar hoje, o que a inteligência consegue me ajudar hoje, o que eu preciso de um parceiro para ajudar o meu negócio, para ajudar aqui dentro do escritório, para ajudar aqui na empresa. E com isso você certamente vai encontrar muita coisa. E principalmente, ou chama um auxílio, uma pessoa especializada ou uma consultoria para trazer para você essas oportunidades, porque certamente tem muita coisa. Certo, legal. E aí, acho que não dá para deixar de falar, né, de a gente ter que se adentrar, né, a tecnologia, a gente também precisa ter as preocupações, né, que a gente sabe que são muitas. Temos aí a legislação que está, né, o projeto de lei está caminhando,
para ter uma maior segurança de dados, seguranças ali de privacidade, confidencialidade, mas o que a gente já pode fazer? Eu acho que eu queria entrar um pouco também na questão de preocupação antes da gente trazer os casos na prática, tá? Então, como o Elias e o Paulo comentaram, a gente tem uma proposta aí de alavancar mesmo a IA no jurídico, mas a gente tem que pensar que durante esse processo a gente precisa ter as preocupações para que quando chegar lá nesse boom a gente já ter uma coisa bem estruturada e não ter nenhum tipo de prejuízo no desenvolvimento. Então, pensando um pouco na segurança da inteligência artificial, né? A gente pensando aqui com o nosso grupo, temos aí as certificações da ISO 27001, 701, e com isso a gente tem um dia a dia ali muito de segurança. E o que eu vejo conversando muito com desenvolvedores que atuam ali com IA, que a inteligência artificial, ela, ainda que seja algumas medidas de segurança sejam comuns, como na parte de desenvolvimento de um software, né, segue ali a questão da ISO 27001, para IA, a gente tem alguns pontos maiores de atenção, que seria, por exemplo, na questão de treinamentos de inteligência artificial com dados que não podem ser sensíveis, observar se aquela inteligência artificial aquele treinamento ele não vai trazer uma resposta com alguns viés, né? Então a gente tem que ter também essa preocupação de como a gente vai treinar para que ela esteja adequada, para que não tenha nenhum viés discriminatório. Então, por exemplo, vamos utilizar um desenvolvimento com facial, né, com leitor de biometria facial, mas estamos preocupados em ter todas as etnias nesse reconhecimento facial para ter, de fato, ali uma inteligência segura e que abrange toda a população, né, que não tenha nenhum tipo de viés discriminatório. Então, acho que um primeiro ponto aí, pensando numa segurança no desenvolvimento, é muito importante a gente observar a questão da revisão humana, né? Então, a gente, de novo, está falando aí de uma inteligência que ela imita ali com probabilidades uma questão de uma inteligência artificial imita com probabilidades a inteligência humana, mas nada supera de fato a nossa revisão humana ali como especialista, como advogado. Então, durante todo o desenvolvimento, a gente se preocupa que na ferramenta tenha pontos no qual a gente alerte que ali o analista, o assistente que está ali utilizando naquele dia a dia, ele faça a validação dele, né? Que a IA não tome decisão sozinha, que não seja uma decisão automatizada, que é uma preocupação também que a gente precisa ter já nesse começo, essa cultura de que não pode ser uma decisão automatizada. E a IA responsável, ela vem todo um conceito de tudo isso junto, né? Então, trazer a IA para que ela seja, de fato, um auxiliador no dia a dia, para que ela tenha ali, não ajude, né, o nosso meio, o nosso operacional, e não que faça todo o nosso trabalho. Tá? Então, essas são as preocupações que eu queria levantar antes da gente começar a mostrar os cases, e que eu tenho um orgulho aqui de falar que o time que desenvolveu esses cases ali, o pessoal de desenvolvimento, eles tiveram essas preocupações, e eu vejo que, graças a Deus, a gente está avançando isso de uma forma bem madura. E lógico, né, vamos acompanhando as legislações, vamos acompanhando aí ISOs que versam sobre também o sistema de gestão de inteligência artificial, então já é a nossa próxima meta aí dos próximos anos, estar adequada a isso também, que vai ser também uma necessidade aí de mercado, tá? Bom, sem Paulo, mais... deixa eu fazer só um Pode falar. parênteses, Tainá. Só para a gente não tomar um cuidado de transferência de responsabilidade. Então, assim, Exato. IA responsável é um termo que é utilizado, mas não esqueçamos, programadores são humanos. Então, assim, a mensagem por trás disso é: humanos que programam a IA devem ser responsáveis. Eu acho que é por aí. Senão a gente não resolve o problema. Porque IA é Tá. abstrato. Então, Uhum. a gente tem. E aí o Paulo falou uma coisa que é muito interessante: quando você for desenvolver algo, procure por empresas que tenha lastro. Agora vai ter uma enxurrada de empresas no mercado tentando aproveitar esse momento, mas algumas delas têm lastro. Você consegue investigar, saber de onde veio, quais projetos já desenvolveram, quais as preocupações que ela tem em todos esses aspectos de segurança que você comentou. Então, assim, não arrisque nesse momento. Procure empresas que tenham lastro, que possam te garantir
que você parta de uma discussão que isso já não seja uma preocupação, que ela já se preocupou com o produto dela antes de colocar ele no mercado. Joia. Maravilha. É isso. Então, eu vou passar já aqui para nossos cases na prática, que é o que eu quero falar, tô aqui ansiosa. As pessoas também. Porque eu fico, quando eu trouxe pro pessoal essa ideia de a gente fazer esse webinar, eu já fiquei pensando, eu queria trazer tudo que a gente já fez, mas até o momento vou trazer esses 5 cases, a gente tem outros que nos próximos talvez a gente possa trazer, tentando uma questão de confidencialidade, projeto com clientes, mas os que estão aqui a gente consegue compartilhar para vocês terem uma ideia, tá? Então, algum deles são, primeiro, um cadastro automático de processos, gestão de ofícios automatizados, comparação de documentos, uma tradução bicolorada e o quinto é a análise customizada de uma ata de audiência. Eu vou passar por cada um deles e enquanto vai aparecendo o videozinho, eu vou falando um pouquinho de como que funciona, tá? Mas eu trouxe um videozinho aqui também, não sei se tá boa a qualidade para vocês, acho que tá aparecendo, né? Bom, primeiro é um case aqui de cadastro automatizado no sistema de gestão. Eita, deixa eu dar um play aqui. Eu trouxe uma petição inicial aqui, todas as informações estão, sabe, anonimizadas, não tem nada de informação real, tá? E aí eu subi essa petição inicial no sistema, né? Como se eu tivesse baixado de um PJE, por exemplo. Então aqui a gente tem uma integração da IA com com o sistema de gestão também desenvolvido pela Care, e ele consegue preencher o sistema com os dados dessa petição inicial. Então eu tenho alguns campos que são ali que estão na petição inicial, e aí ela consegue interpretar esses campos. Opa, eu dei um pause aqui. Sem querer, apertei um pause. Isso aqui é a IA preenchendo, tá? Não sou eu preenchendo na captura do vídeo. Então, quando eu já fiz o upload do documento, ela já começa a preencher. E aí a gente tem até um resumo, né? Então, da petição. Ela consegue ler a petição e trazer um resumo ali da forma que eu quiser. Então, eu quero que meus resumos sempre tenham informação sobre o valor da causa, sobre o tipo de ação, quem são as partes. Então, eu consigo customizar tudo isso também. E toda vez que tiver uma petição inicial, pode ser uma intimação, pode ser, por exemplo, uma sentença. Tive uma sentença, eu quero preencher meu sistema de gestão com as informações da condenação. Eu consigo treinar também todos os campos específicos para que os documentos, quando você imputar aí pela ferramenta, o sistema seja preenchido. E aí aqui tem uma coisa legal, que se ele não preencher algum campo, ele informa que não preencheu e o porquê que não preencheu, né? Então, aqui, por exemplo, ele terminou de preencher e ele informou que não conseguiu preencher aqui o réu, enfim, porque não estava na lista, porque talvez é uma questão de cadastro, tem alguns campos que são cadastro ali também. Então, a gente consegue customizar campo por campo e fazer esse treinamento detalhe por detalhe, que a IA consiga trazer ali essa interpretação no dia a dia, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Claro. Tainá. Eu também Vou quero dar- fazer. Vou Pode falar. dando algumas pitadas aqui. As pessoas podem estar acostumadas. Dois pontos importantes. Esse preenchimento está aparecendo na tela porque ele é feito assim, senão isso aconteceria no back-end e o usuário não vai ficar acompanhando ali vendo, ele simplesmente vai preencher o sistema. O dois, que é importante a gente falar. Quando você treina uma IA para fazer o entendimento de um documento, qualquer ele que seja, você está ensinando a IA a fazer a leitura daquele documento, o entendimento daquele documento, e a partir daí ele capturar as informações que são necessárias que você deseja. Então, isso aqui não é um RPA. Amanhã, se o campo mudar de lugar, como a nossa vida antes da IA era assim, você tem que reprogramar o robô, ele não precisa mais. Então, você pode botar documentos de formatos diferentes, usando um exemplo qualquer aqui, né? Se o nome do réu estiver na parte de cima, na parte de baixo, no meio do texto, estiver lá embaixo, estiver na terceira página, não importa. Imagem, né? Anexado, ele quebra a imagem, tudo isso. Exato. A IA ela aprende a identificar, a contextualizar todo aquele documento e captar dali a informação que ela quer necessária. Eu acho que é importante isso ficar claro, porque para pessoas que não são um pouco mais leigas, né, com tecnologia, às vezes ela tem um RPA lá no escritório dela que fica captando coisa, entrando no site
do Tribunal de Justiça para pegar a ficha, aí ela tem essa recordação. Toda vez que o tribunal muda qualquer coisinha, tem que vir aqui reprogramar. No caso da IA, não funciona dessa forma, né? Exato. E tem um detalhe interessante aqui, apesar de que o Elias já falou que isso que está aparecendo na tela é só uma versão showman aqui, é só para vocês verem, porque isso acontece por trás. Dá para você plugar a sua forma de recebimento de processos na ferramenta. Então, por exemplo, no meu caso, tem um cliente que me manda por e-mail. Então, eu recebo lá todos os dias dezenas, para não falar centenas de documentos anexos no e-mail. Aí a entra lá, retira todos aqueles anexos e faz o cadastro. Quando eu entro no sistema, já estão todos cadastrados, eu não preciso fazer absolutamente nada. Então, tudo isso vai da programação dela. Isso que o Elias falou também é super interessante, porque vem documento escaneado que o scanner está muito ruim. O documento já está quase apagando, às vezes é uma fotocópia, e ele reconhece mesmo assim. Tem um case também super interessante deles, que ela começou a reconhecer o carimbo do malote da recepção. Então, independente da posição que o carimbo foi batido, em qual página ele foi batido, ela já reconhece o carimbo do malote também. Isso é super interessante, acho que vale a pena a gente recordar aqui para trazer de exemplo para vocês. Sim, maravilha. Exatamente. Deixa eu só fazer um parênteses, tá? Eu aqui, por curioso, abri a parte de perguntas. E a Maria Nakamura já fez uma pergunta, Maria. Eu acho que a Tainá planejou para o final uns 5 minutinhos finais para a gente responder todo mundo, né? Então, se algum momento do vídeo, do case, ou qualquer coisa de que estivermos falando aqui, vocês quiserem fazer perguntas, por favor, usem lá as perguntas. E se você quiser direcionar para um de nós três também, fique à vontade para nominar. Senão a Tainá sorteia quem que vai responder a dúvida de vocês. Sim, tá joia. Maravilha. Vou passar para o próximo case aqui. Gestão de ofícios automatizados. Acho que aqui até Filho é o meu. O filho é Paulo. meu. É filho do Paulo aqui, esse projeto. Bom, Gestão de vou ofícios. passar. Vai passando aqui e você pode ir falando, tá? A ideia era fazer exatamente uma atividade que me poupasse aí o tempo de pessoas. Primeiro, para fazer todo o cadastro, nesse mesmo formato que eu falei para vocês, que a gente recebe aí centenas de documentos por dia. O primeiro passo que a gente fez foi desenhar um fluxo. Então, é importante que seja alguém com a vivência de LegalOps para desenhar esse fluxo de tratamento desse documento. A gente consegue, com a IA, cadastrar, resumir, categorizar corretamente esse documento, e a gente faz só uma validação humana, obviamente, de todo esse cadastro, e precisa preencher também corretamente, obviamente, o e-mail. Por quê? A IA, além de tudo, a gente já programou também integração até com o sistema de solicitação de subsídios do cliente. Então, quando isso retorna para dentro da ferramenta e a gente colaciona ali, né, os subsídios correto, a gente já tem uma série de respostas de ofício programadas por trás, categorizadas por cada tipo, né, de acordo com o que ela leu e solucionou e selecionou lá no início, lá no cadastro. Então, a gente tem uma resposta de ofício que gera exatamente meio segundo. Então, quando eu colacionei ali, quando eu colei os subsídios do cliente e eu cliquei, não dá um segundo, é coisa de meio segundo, já aparece na tela o documento. A demora que eu brinco é a demora do Word, de abrir o Word. Vocês vejam aqui no vídeo que está passando, ele já baixou, já está ali no canto, a demora é abrir o Word. Então, já sai o documento, como vocês estão vendo, exatamente da forma como a gente programou, com as informações que a gente inseriu. A gente fez isso inicialmente para uma demanda de um cliente aí de transporte, uma empresa de transportes, de mobilidade, mas não por solicitação do cliente. Como eu falei lá atrás, o nosso objetivo é poupar o tempo de pessoas e atividades de repetição. E o maior feedback que eu tenho das meninas que faziam isso manualmente foi maravilhoso, porque a gente recebia, às vezes, o ofício escaneado e a gente tinha que digitar tudo, porque não dá para copiar e colar, a depender do documento. Então, a gente tem hoje essa facilidade, até para solicitar os subsídios, a gente tem isso de forma automática. E no final, é uma cereja do bolo aqui, mas que faz também toda a diferença, quando a gente dá o OK, o próprio sistema já envia o e-mail automático para o juiz. Então, a gente não precisa fazer mais nada também nesse ponto.
e vários outros penduricalhos que a gente foi colocando aí, né, Elias? Depois disso, a gente já colocou log de e-mails, então, nos casos, a gente já consegue acompanhar se a vara recebeu e depois se a vara abriu o nosso e-mail com a resposta de ofício. E a gente, obviamente, que já colocou também um painel para acompanhamento, um BI com os dashboards também. A gente consegue hoje acompanhar toda a operação por dentro do sistema. E a própria IA, Maravilha. obviamente, à medida que o fluxo e que essa esteira caminha, a IA faz essa atualização. Importante esclarecer que é absolutamente imprescindível a gente colocar aqui steps humanos de validação, né? Então, a gente tem um primeiro grande step, que é no cadastro do processo. A gente tem que cadastrar se o processo foi corretamente cadastrado, se o e-mail da vara está correto. Não adianta eu ter um belo de um ofício e não ter o e-mail da vara correto para a resposta. Se a categorização está correta, porque a partir daqui a gente já vai direto para o pedido de subsídios para o cliente. Então, a categorização tem que estar correta para cair certinho também para o cliente. E no final, quando a gente faz a resposta do ofício, mesmo que é uma respostinha de meio segundo, mas a gente precisa se dar o trabalho também de abrir, de ler, ver se está tudo correto, porque a responsabilidade é nossa, é o nosso nome também que está indo para lá para frente. Mas vejam que até aqui eu estou falando de um trabalho que a gente teria que fazer basicamente, única e exclusivamente de copia e de copia e cola. Então é um trabalho maçante, é um trabalho repetitivo e que a gente tinha aí alguns erros, principalmente erros humanos, né, da pessoa que está fazendo ali vários ao longo do dia, e com isso a gente conseguiu poupar muito. Principalmente custo e tempo, né? A gente estima aí uma redução de tempo de mais de 70% no tempo de processamento de ofícios e uma estimativa aí de redução de custo de mais de 50% na operação, se eu fosse ter pessoas aí fazendo absolutamente tudo manualmente, um por um. Então, a gente está falando de uma atividade prática e que já está fazendo assim, uma diferença gigantesca aqui na nossa operação. Maravilha. Esse caso é um grande case mesmo. E é muito interessante como aqui, só uma pitada, que o Paulo, nessa solução aqui, tem as três verticais de tecnologia aí, né? Tem um software, que é o workflow do processo, que vocês estão vendo aí, que foi desenhado para o processo do Paulo. O Paulo, como ele disse, é importante ter um profissional de Legal Operations aqui, para ele entender o processo e a gente transferir esse processo, o fluxo desse processo para dentro do software. Aí tem a IA, que faz todo o trabalho que o Paulo comentou, e também o que o Paulo comentou, isso tem que ser gerenciado de alguma forma. Então, nessa solução específica, e na maioria das soluções que a Tools aplica, e já é um DNA da Care, a gente aplica soluções em Microsoft Power BI, né? Então, você tem toda a gestão de como aquilo está acontecendo, quantos processos, quantos foram, quais usuários, enfim, você tem uma gestão completa disso. Então, a coisa acontece, software IA, e você pode gerir via dashboard. Esse é um excelente case, é muito legal esse case que o Paulo aplicou lá dentro da Viseu, com o apoio da VMais, né? E o Paulo já explicou essa questão de estruturação deles lá. E eu acredito que o seu cliente está bem satisfeito com isso, né, Paulo? Muito, a gente já tem algumas coisas interessantes aí, já tá rolando um boca a boca no mercado também, tá bem legal isso. Que legal, que legal. Maravilha. Vou passar aqui para o próximo case. Opa, cadê? Que é a comparação de documentos. É, Antes, só complementando também, que o Elias também já tinha comentado, que a gente tem as possibilidades de colocar a IA em um sistema de gestão, foi o que a gente mostrou ali até agora, né? Integração com o sistema de gestão ou com algum outro software. E temos também as nossas funcionalidades como a Tools. E uma das funcionalidades que a gente lançou recentemente, que já está sendo muito utilizada, e que a gente consegue, inclusive, colocar isso dentro de outros projetos com clientes também, é essa comparação de documentos, né? Então, hoje a gente tem a Tools aí com todas as funcionalidades de resumo, consultas, e essa de comparação foi uma recente. O que acontece? A gente consegue colocar dois documentos, né, para que a IA leia. Então, antigamente a gente tinha apenas a possibilidade de um, então a gente consegue colocar, na verdade, dois ou mais documentos. Na verdade, aqui eu vou colocar, a gente Mais colocou documentos. dois, né? Mais documentos, exato. Então, aqui a gente colocou para demonstrar dois contratos de software. E aí, para fazer esse teste, o que a gente fez? A gente alterou uma cláusula nesse contrato e pediu para que a IA
descubra qual que é essa cláusula. Então, um contrato de mais de 20 páginas e ela conseguiu trazer qual que é, de fato, ali a diferença que tinha nesse contrato. Não sei se eu consigo dar até um zoom aqui. Consigo. Então, por exemplo, aqui ele trouxe, né, a gente deu um prompt aqui básico, mas esse prompt ele pode ser treinado e deixar automatizado, mas é para demonstrar mesmo a possibilidade que ela tem. Então, aqui, por exemplo, ela trouxe que a cláusula 11, qual que é, né, a do documento 1, qual que é a do documento 2, as similaridades e a diferença do documento 1 e do 2 dessa cláusula. Então, o documento 1 específico que a empresa quer é responsável pela proteção de dados, enquanto o documento 2 menciona aqui uma contribuição conjunta das partes para essa proteção. Então, ele conseguiu trazer um trecho muito específico de um documento de mais de 20 páginas, e assim, coisa muito rápida. Então, isso aqui é uma coisa que a gente consegue aplicar em diversas frentes. Então, por exemplo, pode falar. Não, eu já ia comentar que está acontecendo nesse momento um rollout de uma variável dessa funcionalidade por um grande cliente nosso, uma multinacional na área de óleo e gás e petrolífera, né? Que nós treinamos a tools para ela fazer comparação entre versões de licitação, porque eles participam de muita licitação. Então, quando eles constroem plataforma de petróleo em alto mar, por exemplo, e outras variáveis, então, quando vem uma licitação para eles participarem, eles estão fazendo a comparação com a versão anterior, para que os advogados foquem apenas em possíveis cláusulas que tenham sido alteradas da licitação anterior para essa. Então, isso, eu estou falando de documentos de 300, 400 páginas. Imagina o tamanho de uma licitação por uma plataforma de petróleo, né? Então, a gente já fez a POC, foi aprovado e está acontecendo o rollout agora de implementação. Então, assim, basicamente é um exemplo disso aplicada por uma área específica que é importante você treinar a IA para que ela atenda a especificações daquela área de atuação da empresa, né? Maravilha, maravilha. E é isso, então, aqui explorando criatividade de como utilizar isso, o que você faz no dia a dia que precisa de uma comparação de documentos e tentar trazer essa funcionalidade que, assim, pessoalmente, eu acho que o ganho de produtividade nisso é mensurável, tá? Bom, vou para o próximo, até que o Paulo tem que sair já, tem uma dobradinha de webinar hoje. Não tem tempo ainda, vai. Vou rapidinho aqui, que é a tradução bicolunada. Essa aqui também é bem legal. Então, ainda aqui na TUSC, a gente incluiu essa nova funcionalidade, que é para atender um mercado ali mais consultivo. Então, a gente viu que o pessoal, né, de consultivo, preventivo, que elabora muito contrato, a funcionalidade de tradução só ia fazer bastante sentido se a gente trouxesse um documento bicolunado no final. Então, o que a gente fez aqui? A gente, só voltar aqui um pouquinho, a gente sobe o documento, a gente pede para ele traduzir. E aí a IA começa a trazer o conteúdo ali, né? Então, nesse contrato, do exemplo que a gente trouxe, e ela começa a redigir a tradução, e quando a gente for exportar isso, ela já vai vir num modelinho já bicolunado, e aí só alegria, porque o terror de quem atua com contrato é conseguir fazer bicolunado, cláusula por cláusula, lado a lado. Então aqui é Mas uma aí funcionalidade bem legal. tem duas coisas que eu gostaria de falar. A primeira é que essa funcionalidade também tem na VVA, né, Paulo? E aí você falou que até o time comercial está usando para a proposta, né? Que a gente está fazendo. E também é interessante. É outra Isso, aplicabilidade. isso. A gente desenvolveu lá no escritório, a gente desenvolveu pela V+, a Vivi, que é uma inteligência artificial que a gente já liberou para todos os advogados lá do Viseu. E ela tem essa funcionalidade, a gente usa até para proposta comercial. É bem legal. Eu, por exemplo, já fiz umas 3 e saiu corretamente. Assim, a gente validou todas as cláusulas e mandou para o cliente direto. Não, é perfeito isso, é uma ótima aplicabilidade para isso. E aí eu só gostaria de adicionar dois pontos importantes. Primeiro que a tradução aí, ela considera o juridiquês, né? Então não é uma Isso. tradução, ninguém está falando de Google Translator aqui, que já nos ajudou muito na vida, né? Mas hoje em Uhum. dia a gente já tem ferramentas melhores para fazer isso, como a IA. Então ele já considera o juridiquês, terminologias jurídicas para fazer a tradução. E a segunda coisa é que nós já estamos treinando para liberar outras línguas. Já fomos demandados por uma tradução por mandarim, por exemplo, para as empresas que trabalham com multinacionais chinesas.
E uma aplicabilidade que a gente tem, nós temos um grande cliente de uma multinacional, e que o que nós fazemos para ele é aplicar essa tradução dentro do sistema dele, para que determinados ofícios entram para ele. Tem toda essa parte de preenchimento que a gente já viu, que o Paulo também aplica lá e de outra forma. E além do preenchimento, em determinada etapa do processo, a gente traduz isso para o inglês, é integrado com o sistema, como é uma multinacional, vai para os Estados Unidos, os advogados dos Estados Unidos leem, entendem, ele traduz de volta para o português para os advogados daqui fazer a parte final do processo. Então, até dentro de uma cadeia, não necessariamente uma função, mas dentro de uma cadeia de processo que você está trabalhando para departamentos jurídicos que atuam com multinacionais, a gente acredita que é uma funcionalidade bastante interessante. Maravilha, maravilha. Não, isso aqui é uma das minhas preferidas. Quando eu vi isso aqui funcionando, eu fiquei, meu Deus do céu. Ajuda Mas, muito. nossa, muito, muito, muito mesmo. Bom, legal. E aí o último, eu não consegui colocar em vídeo porque a gente tem A carinha da Vivi aí. a Vivi aí. É, No vídeo tem uma trava para quando eu tentava compartilhar ali o Excel, eu não tava capturando, uma questão de segurança, mas aqui eu vou demonstrar na prática mesmo o que seria isso, tá? Deixa eu só fazer Lógico, uma abertura pode. aqui. A Vivi é a nossa IA, a IA que a gente desenvolveu aí com a Tools lá para o escritório, lá para ver mais. A ideia é que ela seja um produto aí muito prático, que facilite mesmo a nossa vida, porque ela já vem carregada de inúmeras ferramentas que a gente usa. Então, apresentando rapidamente a Vivi para vocês, a gente tem ali chat jurídico, você consegue fazer qualquer pergunta, e a gente nichou o universo jurídico ali, então não adianta ir lá perguntar quem inventou a Airfryer, que ela não vai responder, ou quantas filhas tem Silvio Santos, ela não vai dizer para vocês. É, mas ela já está bem completa, a gente consegue incluir também material para consulta, então de repente uma lei nova, a gente consegue mandar isso para ela ter como padrão e nichar ainda mais. Eu posso ter, por exemplo, um chat só de LGPD, por exemplo, enfim. A gente tem resumo de documento, então eu consigo resumir, independente de quantas páginas, a gente consegue trazer essa facilidade aqui para dentro para os nossos advogados. Consulta de documento também, eu posso fazer perguntas sobre o meu arquivo, meu documento, independente da qualidade também de digitalização. E desenvolver documentos, que é bem legal, porque aqui eu consigo, por exemplo, subir um arquivo de parâmetro e pedir um outro. Então, eu posso subir, por exemplo, um documento e pedir um modelo de contrato de aluguel, ou eu posso, que ninguém me ouça, mas eu posso subir, por exemplo, uma inicial e pedir só um modelo, tá? Só um modelo de contestação, alguma coisa nesse sentido. A gente tem a tradução que a Tainá já mostrou, e agora é um protótipo nosso aqui, que já ainda está em fase de POC aqui, como ele também já tinha combinado, conversado, que é um modelo trabalhista que a gente fez para análise de atas. Então, a ideia é que a gente traga ali na ata que ela tem dados, não só dados rotulados, que a gente tem muito dados semi-rotulados, você sabe mais ou menos prever o que tem ali, mas não sabe aonde nem como está aquela informação, que a gente consiga trazer insights por meio de um relatório. É isso que a Thay vai demonstrar agora. Maravilha, só vou eu, alterar vou, aqui. eu, Mas eu vou pode, ver em primeira fala. mão também, então. Meu time não Ah, me mostrou é? isso ainda, não. Ai, meu Deus. Então, a Espero gente que ainda esteja precisa treinar funcionando. mais. Parece que o desenvolvedor sou eu, né? Parece que o desenvolvedor sou eu, mas são ele. A gente ainda precisa desenvolver mais, a gente ainda precisa treinar os pontos específicos, mas a estrutura ficou excelente e o que ela já tem feito tem sido excelente também. São E mais de tem, 20 perguntas. então, e é outra coisa, né? Que é importante sempre lembrar todo mundo que está aderindo à IA. A IA é um crescimento e uma melhoria contínua, né? Você tem a primeira versão, ficou boa, mas amanhã ela pode melhorar, pode entrar novas demandas para você, que você não É, tinha previsto e assim sucessivamente. É uma melhoria contínua. todo dia a gente pede uma coisa nova. Mas esse que é o interessante, eu acho que vai elaborando, porque assim, aí tem um ponto, enquanto, Tainá, fica à vontade para compartilhar aí, Tá tá? bom, vou A compartilhando gente aqui. vai falando aqui enquanto você está compartilhando. Mas eu acho que esse é o ponto mais fundamental, viu, Paulo? De ser colaborativo, né? Que todo mundo consiga utilizar, que faça sentido. O que faz sentido para Viseu pode não fazer sentido para outro escritório, não é uma demanda deles. Então, a Vivi, ela tem essa capacidade de se adaptar também, né? A N soluções. E entrou um cliente novo, numa vertical nova de vocês, e aí precisa de uma nova funcionalidade. E assim ela vai se desenvolvendo. Show. Exatamente. E a ideia é que a gente tenha a Vivi aqui cada vez maior.
De repente, algum cliente com uma outra necessidade, a gente vai incluir aqui na Vivi também, alguma outra feature. E esse é o que a gente espera, né? A gente tem uma meta lá bem agressiva para que até o final do ano todos os advogados estejam utilizando inteligência artificial nas suas rotinas. E a gente tem levado isso muito a sério. É um escritório, o Viseu, como vocês sabem, é um escritório muito à frente, assim, em termos, de tecnologia, de inovação. Então, é o que a gente busca sempre e é o que a gente vai, que a gente assumiu também como meta e que a gente vai atingir. Pode Perfeito. Joia. abrir, tá aí. Maravilha. Bom, então aqui eu abri a Vitória. E aqui a gente tem uma ata de audiência também, tudo fictício, né? Mas com alguns depoimentos que de fato acontecem num depoimento de testemunhas numa audiência. Então eu vou Trabalhista. subir, trabalhista, boa. Vou subir ela aqui, vou fazer o upload, ela tá em PDF, então independente do formato também a gente consegue subir. Opa, oi. Ela já identificou e vai começar a fazer a análise. Só para também dar um contexto de como que funciona, a gente vai ver pontos específicos, né, da ata para entender se está sendo favorável para a parte que o advogado atende e tudo mais. É uma análise para entender como que foi uma audiência, e quais são os pontos frágeis, os pontos de que seria um pouco favorável, desfavorável, e então é basicamente isso, que a gente fez alguns treinamentos específicos com perguntas específicas, e aí toda a ata que a gente tiver desse projeto, a gente sobe e ele traz já aqui em um Excel. Então, ele já baixa o Excel, Uhum. rapidinho aqui do lado, e eu vou abrir Ô, A Paulo, ideia aqui ele. você é pai desse aqui também? eu sou pai desse aqui também. Se eu não for pai, eu sou pelo menos padrasto, porque a gente fez com a área trabalhista. A ideia aqui é que a gente tem alguns insights que vão ser insights não óbvios. Então, como que eu sei, por exemplo, se o depoimento da minha testemunha nos ajudou sim ou não? Se o depoimento da testemunha fez menção a um pedido A, B ou C. Então, a gente vai fazer isso por meio da inteligência artificial. A IA, ela faz para a gente várias coisas, até a própria avaliação da inteligência artificial, da própria Vivi, a gente fez com IA. Então, as pessoas não me falaram que velocidade de 1 a 5 estrelas, usabilidade de 1 a 5 estrelas. Elas me mandaram um comentário e o comentário foi traduzido com palavras positivas ou negativas. O comentário foi traduzido em cada uma das categorias e a própria IA fez a avaliação. Então, é isso que a gente espera fazer aqui nas atas trabalhistas também, como vocês estão vendo. Obviamente que o questionário é enorme, muita coisa que não se aplica, porque não tinha no documento, mas a quantidade de perguntas que ela tem capacidade de responder, como vocês veem, é gigantesca. Exato. E é ilimitado também, né, Paulo? Você pode aumentar a quantidade de perguntas que você quer fazer, vai elaborando, pode refinar, né? De repente, uma pergunta você pode ser ainda mais específico para tentar tirar algum tipo de informação. Muito legal, muito legal. É isso. E Exato. ela traz do lado, não sei se vocês repararam, mas do lado que ela traz escrito são as evidências, tá? Hum. De onde ela tirou aquela Trechos. informação. E isso, Uhum. ela evidencia na frente. A gente teve essa preocupação também de trazer essa informação até para o advogado validar. Exato, exato. Muito Então, aqui, legal. exato. Aí, assim, tá num formato de POC, né, de teste, mas pode ser totalmente customizado. Então, depois talvez até trazer uma análise já de risco, né, de porcentagem, de quanto aquela ata está fragilizada ou não. Então, a gente tem, com esse resultado, tem inúmeras possibilidades ainda. Mas é bem interessante. De fato, ela classifica, né, a fragilidade, a favorável, desfavorável, e o porquê, né, nesse caso não está favorável. Então, aqui, por exemplo, o autor informa sobre a questão de não ser possível registrar horas extras realizadas após o expediente. Então, é bem legal É, esse conjunto, né, e é uma atividade que dá para a gente fazer e, de repente, ir salvando isso por trás, sem sair um relatório de uma a um. Mas Exato, a gente tem um dashboard, por exemplo, com essas informações. Lá também, pela no Vmais, a gente faz sistema. um trabalho de prepostos trabalhistas
é só preposto. A gente só manda o preposto e vai um outro advogado. E sempre foi um pedido da empresa, dos clientes, que a gente avalie não só o advogado da outra parte, mas que a gente dê insights também sobre a testemunha. Ninguém dá. Você tem a ata, mas você não consegue, com uma acurácia muito boa, dizer se o depoimento da sua testemunha está fazendo sentido para a sua condenação, sim ou não. Se ela está fazendo sentido ou se ela está te prejudicando, ou se aquela condenação, se o depoimento dela foi, por exemplo, mencionado na ata, na sentença, quando o juiz condenou a empresa. Então, quando você tem um IA cruzando essas informações, trazendo esses trechos, e às vezes de forma subjetiva para fazer essa interpretação, e traz isso para você numa análise, é super interessante. Fica muito rico. E é o que a gente espera fazer também aí, logo menos. Não vai fazer, Maravilha, vai melhorando, vai refinando, né? com Eu certeza. vou agora pedir licença, Eu ia falar porque isso, eu eu vou te Você tá preciso ir, mas eu quero liberar. saber todas as perguntas, tá? E se puder até gravar, porque depois Claro. eu vejo. Se alguém tiver alguma pergunta para mim também, o meu, Ou, meu, meu LinkedIn vo- também está super à volta no disposição. slide inicial, tá? Que lá tem o Ponto. contato do Paulo. Verdade. E aí, quem quiser mandar perguntas para o Paulo, ficar dúvida, quiser entrar em contato, saber um pouco mais da Vivi Isso mesmo. e de outras soluções para o Paulo, tá? O QR Code é para o LinkedIn dele. Fique à vontade Isso. para entrar em contato com ele lá, certo, E Paulo? Você lá é está à Paulo Henrique disposição. Fernandes. Se quiser entrar direto também, pode entrar, me chamar. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Obrigado, Elias, pelo convite. Obrigado, Thay. Muito bom falar com Obrigada, vocês de novo. Fábio. Até a Obrigada próxima. Tchau, eu. tchau. Obrigado, Paulo. Tchau, até mais. Bom, vamos continuando aqui para conclusão, tá? Do nosso bate-papo. Foi ótimo ter o Paulo como um convidado para até trazer pontos que a gente nem tinha, às vezes, noção, né? Em questão de produtividade, os feedbacks legais que a gente acabou de ter. E aí aqui eu vou seguir com umas considerações finais. Então, a gente passou aí por 5 cases. A gente espera continuar esse projeto de IA na prática com outros webinários por aí, com outros convidados, com outros parceiros nossos que estão focados em trazer a IA para o departamento, para o escritório. Estamos com muitos projetos rolando e que esses projetos virem, fiquem, né, entrem em produção para que a gente consiga trazer aqui também, né? Quanto mais ideias, se vocês tiverem alguma ideia, quiserem compartilhar, quiserem marcar um bate-papo com a gente também, pode procurar eu e Elias, a gente fica à vontade, disponível, né, para que vocês fiquem à vontade para compartilhar a ideia e a gente trazer uma possível POC. Então, a gente está muito nesse de POC, de prova de conceito, porque a gente entendeu que é uma forma que a gente consegue visualizar a IA na prática antes dela entrar em produção. Então, todo aquele cuidado que a gente tem que ter para ver se está funcionando, se faz sentido, se vai aumentar a produtividade ou vai ter algum benefício. Não adianta a gente implementar algo que a gente não consiga trazer benefício ali. Então, fique à vontade, tá bom? Elias, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que essa questão de POC foi uma questão estratégica comercial nossa, porque entendemos que o mercado jurídico ainda está tateando a IA com muita desconfiança, e isso faz todo sentido. Então, a POC é uma maneira de, para quem tiver interesse, de ser escutado por os nossos especialistas, vamos entender qual o ponto de vocês. Dentro disso, a gente sugere uma aplicabilidade de IA para resolver o teu problema específico, lembrando que a Tools, o foco dela principal é o mercado B2B e a customização. Então, a gente customiza para os clientes. Então, dentro disso, a gente entende o seu problema, aplica IA, projeta uma solução e faz um teste, né, uma prova de conceito, para provar que isso é possível, antes de dar o próximo passo. Isso vem ao encontro do que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, que seria buscar empresas que tenham lastro para fazer a aplicação e, principalmente, cuidado com as informações e dados da sua empresa. Então, Maravilha. considerando isso, a gente está disponível, lá tem o QR Code. Esse QR Code, você quer falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Isso, eu ia comentar também. Aqui você consegue acessar o site, fazer um cadastro lá, a gente libera aquela IA de comparação, de tradução, por um período de 7 dias, né? Você consegue sentir e até nesse período de utilização gerar ideias. Aconteceu muito disso, de
alguns clientes nossos estavam utilizando, e com isso eles geraram algum insight, tipo, nossa, essa funcionalidade eu consigo utilizar aqui, vamos fazer um projeto customizado. Então, fiquem à vontade para se cadastrar, a gente libera, no máximo até amanhã, né, o link para que vocês façam o cadastro e acessem a Tools, tá bom? Então, é isso. Aí, o próximo webinar a gente está programando ali para o dia 1º de agosto, né, mais ou menos daqui a uns 15 dias, é uma previsão. A gente vai falar um pouco da IA também na prática, mas focado também na parte de gestão baseada em dados. Então, a nossa convidada nesse próximo vai ser a Raimara Duarte. Ela é a chefe de Legal Ops do Grupo Nelson Williams, então ela aceitou também esse convite. E a gente quer falar um pouquinho mais da IA, agora focando em gestão estratégica, né, do departamento, do escritório, e como que a gente consegue utilizar a IA nessa gestão. Tá, então acho que para a gente encerrar, né, antes das perguntas, é isso que eu queria passar. E o webinar vai ficar disponível no canal do YouTube. A gente tem um canal da Tools no YouTube. Vou subir a gravação que vai ficar lá. Então, se vocês quiserem rever alguma funcionalidade, algum case, demonstrar internamente no departamento, no escritório, o que a gente está fazendo, então vai ficar disponível também para vocês visualizarem e reverem esse bate-papo que tivemos aqui hoje, tá bom? Legal. E agora, quem quiser, enfim, fazer perguntas, acho que eu preciso também acessar aqui as perguntas. Espera aí, vamos ver, tinha alguma pergunta. Eu vou, enquanto você procura aí, eu vou responder a Tá pergunta da bom. Maria Nakamura, que fez a pergunta lá no Ótimo. comecinho já. A Maria, ela perguntou, ela achou que é muito interessante o cadastro automatizado do sistema e se há alguma API para isso ser utilizado em sistema já existente. Sim, a Care, todas as nossas soluções, assim como a Tools, ela tem APIs próprias que possam ser conectadas, mas no caso específico de sistema de gestão, via de regra, é nós que nos conectamos a eles. Então, a gente já tem integrações ocorridas em diversos, né, tipos de sistemas, desde dos maiores, de plataformas grandes, como todas as soluções da Microsoft, soluções de CRM, soluções financeiras, SAP e por aí vai. Então, a gente já tem a experiência nesse sentido. E também com sistemas de gestão locais, né? E aí, os mais conhecidos do mercado, a gente também já tem feito integração. Mas, sendo mais direto, a resposta para você, Maria, sim, a gente consegue fazer integração e preencher de forma automática o seu sistema já existente. A Tools ela não preenche somente o sistema nosso, né? Que a Care também tem essa solução, mas ela preenche qualquer sistema, né? Desde que a gente consiga integrar. Lembrando que integração sempre é um exercício a 4 mãos, então o teu parceiro aí tem que querer também, mas pela nossa experiência, não há barreiras tecnológicas nem comerciais para que isso ocorra. Exato, exatamente. Complementando ainda o que o Elias falou, a gente, além de ser um desenvolvedor de IA customizado, a gente tem uma carreira aí de mais de 12 anos de tecnologia. Então, toda essa questão de integração, API, nosso time já está acostumado. A gente tem outras integrações em outros projetos, então de fato entender se o seu parceiro de gestão ali, de sistema de gestão está adaptado para receber a nossa integração, enfim. Bom, acho que é isso. Acho que a gente não tem mais perguntas. Eu vou encerrar. Eu quero agradecer todo mundo que esteve conosco hoje. Era para ser até um bate-papo mais rápido, mas foi bom que a gente conseguiu trazer ali ideias, foram gerando durante o bate-papo. A gente vai mandar um e-mail para vocês para os próximos webinars. E quem tiver também mais curiosidade de ver o que a gente está fazendo, a gente compartilha muita coisa no LinkedIn, no Instagram. Então, todo dia a gente está movimentando nosso Instagram, da nossa rotina, do que a gente tem feito, né? Então, algumas feiras que estão começando, daqui a pouco vai ter Fenalol, vai ter a B2L, então acompanha a gente por lá que vai ter bastante coisa legal, gente. Obrigada. Elias, mais alguma Obrigado. consideração? Não, só isso. Obrigado a todos. Bem, e estamos disponíveis. Está fácil nos achar no LinkedIn, no Instagram. Fique à vontade para mandar perguntas por lá. A gente vai direcionar para as pessoas
de acordo com a tua pergunta, a gente direciona para as pessoas certas, para que também possa sanar possíveis dúvidas que vocês tiveram durante essa apresentação, ou dúvidas um pouco maiores no sentido de dúvidas sobre IA, né? Então, a gente também tem atuado nesse sentido de catequizando o mercado, né? Tirando dúvidas, entendendo um pouco mais quais são o que pega, quais são esses aspectos. Então, entre em contato, estamos à disposição. Obrigado por todo mundo estar aqui nesse horário. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Elias. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.